Mas as abelhas e vespas, né, podem ser responsáveis por graves processos de hipersensibilidade, né? De acordo com o nível da alergia. Em alguns Perfeito, casos excelente. aplicados, né? Excelente a sua pergunta. Muito bom a sua pergunta, porque a gente vai fazer um gancho com uma necessidade. Vocês, jornalistas, precisam ajudar os médicos alergistas nisso que eu vou falar agora. A alergia à picada de abelha, de vespa, de marimbondo, chamados eminópteros, realmente pode levar à morte do paciente. Tem uma notícia boa, porque o índice de resposta à vacina para esses insetos é altíssimo, é acima de 99%, é quase todo mundo, entendeu? Então, quase todo mundo que faz a vacina dessensibilizante se cura disso, se cura ou controla, não pode dizer cura, mas controla esse problema, diminuindo bastante a sensibilização e evitando muito as reações anafiláticas, as crises de reações anafiláticas, que o paciente pode vir a morrer. O que é uma reação anafilática? É o paciente que começa a ter várias manifestações no corpo alérgico. Então, assim, o paciente começa a ter aquele pigarro na garganta, começa a ter aquela tosse, começa a ter uma lesão avermelhada em alto relevo, quente pelo corpo, chamada urticária, pode ter náusea, vômitos e diarreia, ou seja, pode ter queda da pressão arterial, com aumento da frequência do coração, a frequência cardíaca, com aumento dos batimentos cardíacos, ou seja, isso é uma anafilaxia. Então, muitos pacientes desenvolvem essa anafilaxia. Agora, o que acontece? Nós aqui no Brasil temos umas jabuticabas aqui, sabe? Que a gente que é brasileiro, a gente tem que se unir, se ajudar para poder se livrar dessas jabuticabas. Uma jabuticaba é o seguinte: por que cargas d'água a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não autoriza um autoaplicador de adrenalina, que o nome comercial mais comum, eu estou dizendo um nome comercial, mas existem vários, mas o nome mais comum é tipo a Coca-Cola deles, é o chamado EpiPen. O EpiPen, ele é aceito em qualquer parte do mundo. Você vai em Portugal, você vai à Europa, você vai aos Estados Unidos, Canadá, Austrália, qualquer lugar aceita o EpiPen. Por quê? Porque cargas d'água, a Anvisa não autoriza a comercialização desse autoaplicador de adrenalina. Porque a gente sabe que um paciente que sofre de reação anafilática, seja picada de insetos ou não, o que salva a vida deles é adrenalina. Quando um paciente chega numa unidade de emergência e o médico faz a primeira abordagem, a primeira coisa que ele vai fazer é adrenalina. Às vezes não precisa fazer mais nada, a adrenalina já resolve. Entendeu? Só que você dá uma ampola de adrenalina para um paciente para ele se auto-aplicar é muitíssimo perigoso, porque o paciente pode dar uma dose altíssima e pode morrer por causa daquela dose, pode fazer uma iatrogenia, pode morrer por causa da adrenalina. E esse auto-aplicador de adrenalina, ele salva vidas. E, infelizmente, lá no Projeto Brasil Sem Alergia, fica até com pena, porque a gente tem, muitas das vezes, pacientes assalariados lá, que tem indicação do EpiPen. A gente, olha, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que procurar um importador e importar via importador, mas é caríssimo, é R$700, 800, sei lá quanto é que está custando isso. Vai depender de importação para importação. Entendeu? Que só pessoas de classe A e B têm condições de comprar. Entende? Que se fosse aqui comercializado aqui no Brasil, certamente ia ser muito mais em conta. Daí o paciente tem que passar por uma via cruz. Tem que entrar em contato com a Defensoria Pública, que o pessoal da Defensoria Pública é fantástico, são maravilhosos, tá? O Brasil tem coisa muito boa e a Defensoria Pública brasileira dá orgulho pra gente, sabe? Então passa pro pessoal da Defensoria Pública, o defensor público vai lá, faz o processo com carinho e processa o Estado, aí o Estado é processado, é uma via crucis, entendeu? Que pode ser que nesse período o paciente venha a falecer, entendeu? Então, a gente fica, sabe, muito triste com essa situação. E vocês, jornalistas, vocês têm que fomentar essa necessidade, fazer mais matérias. Por que não autorizam o autoinjetor de adrenalina no Brasil? Por que a Anvisa conseguiu autorizar rapidamente uma vacina experimental, que eu não sou contra a vacinação, eu acho maravilhoso, salvou muitas vidas, está controlando a pandemia, mas é experimental, ela estava na fase 4 ainda, de avaliação, ela passou por todas as fases, mas ainda está sendo avaliada, ainda está sendo acompanhada em caráter experimental. Por que a Anvisa autorizou essas vacinas em caráter experimental e não autoriza uma coisa que já é utilizada há décadas pela população mundial? Que explicação é essa, né? Então, realmente é algo que vocês da área do marketing, da mídia, que vão ajudar muitos médicos e os pacientes a resolver essa situação, denunciando essa situação. Realmente a gente fica muito aborrecido com isso. A Anvisa é um órgão muito bom, maravilhoso, mas está papando mosca relativo a essa questão da autorização desse autoinjetor de adrenalina,
que salva muitas vidas no mundo inteiro. Porque esse autoaplicador de adrenalina você aplica na roupa mesmo, em cima da roupa, entendeu? Você aplica numa região da coxa que a gente chama músculo vasto lateral, que é a região lateral da coxa. Aí você vai lá, prepara ele, rapidinho, pumba, aplica na coxa, resolveu, entendeu? E o paciente, doutor, dá tempo do paciente chegar à emergência e se salvar. Aquele filme, O Meu Primeiro Amor. Sim, Quem lembra sim. daquele filme Meu Primeiro Amor, que o Macaulay Culkin, ele morre de anafilaxia por abelhas. Então, quem lembra daquele filme vai saber o que eu estou falando.